Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Professor Carlos na área. Essa semana vocês vão ter que me aturar, porque eu vou dar duas aulas seguidas e eu vou dar tudo aula de reações orgânicas, um e 2. Então essa daqui vai ser reações orgânicas um e aí na próxima aula vocês vão ver a 2 comigo também. Qualquer dúvida pode me chamar também que eu vou estar super à disposição e espero que vocês gostem. Bora lá. Vamos lá então, que esse assunto é grandinho até. Então, muito texto aqui, mas vou resumir. Basicamente, na química orgânica, vai funcionar esse dinamismo de quebras e formações de ligações desses compostos. Essas quebras podem ser de dois tipos. Existe, então, o tipo de quebra ou cisão homolítica, ou também chamada de homogênea. Então, quer dizer que após a quebra, os elétrons ele fica um para cada lado, porque é homogêneo, ele é homo, é de igual, né? Então, é igual, fica um para cada lado. Por exemplo, então, esse exemplo bem simples. Tem o Cl2, uma cisão homolítica, uma quebra homolítica, quer dizer que você quebrou a ligação, e a ligação lembra que é um compartilhamento de elétrons, tem um par de elétrons, tem dois ali, e cada um desses vai para um lado, porque aí fica igual, uma cisão homolítica, certo? E isso geralmente leva à geração de radicais. Radicais da química são esses caras, então, que tem normalmente esse um elétron sobrando. Só que esse um elétron, na química, é extremamente instável, tá? Esse um elétron, ele tá doido para achar um outro elétron e fazer uma ligação. Por isso que, quando se trata de cisão homolítica, a gente gera radicais que são muito reativos. Outro exemplo de uma cisão homolítica também pode aparecer também aí, essa questão ambiental, né, da formação do ozônio, da camada de ozônio e tudo mais, essa destruição da camada, tem tudo a ver com essa cisão homolítica, tá? Que gera radicais, esses radicais vão reagindo com a camada de ozônio e vai quebrando as ligações, enfim, tá? Só para dar um exemplo de aplicação. Tá. Temos a cisão homolítica, então também tem que ter a cisão heterolítica, que é agora uma cisão que não quebra igual, ela quebra diferente. Então fica fácil, né? Então, por exemplo, se tem um HCl, o Cl, como todo grupo mais eletronegativo, vai ficar com os elétrons para ele. Então ele vai ficar negativo e vai pegar os dois para ele. Ele é bem egoísta. E o hidrogênio vai acabar ficando sem. Beleza. A gente falou de cisão homolítica e heterolítica. Agora eu vou falar de outro conceito que é importante. Então, vamos falar do nucleófilo rapidinho, revisando, que é aquele cara que ama núcleos, ama regiões positivas, e como quando a gente está analisando em questão de ácido ou base de Lewis, como ele ama núcleos, ele tem aqueles dois elétrons para doar. Então, ele é uma base de Lewis. Analogamente a um nucleófilo, existe então um eletrófilo, que aí, dividindo a palavra, elétron, então elétron, e filo, afinidade. Então, aquele cara que tem afinidade por elétrons, ele ama elétrons, ele ama regiões negativas, então ele tem o costume de receber os elétrons, portanto é um ácido de Lewis. Um exemplo é o H+, tá? Então o H+, ele é uma espécie eletrofílica, que a gente chama, porque ele é positivinho, ele quer, então, se ligar com elétrons, tá? Para neutralizar a carga estática, beleza? Então, esses dois conceitos, cisão homolítica e heterolítica, talvez não seja tão importante, mas eletrófilo e nucleófilo é importante. Então, é importante entender. Bom, então agora vamos para as reações, de fato. Hoje a gente vai ver as reações de adição, eliminação e substituição, tá? Eu tive que comprimir tudo. Normalmente essas aulas são dadas, tipo, vai, uma aula para reação de adição, uma aula para eliminação e uma aula para substituição. Mas, mano, você sabe que a gente começou tarde, né? Então foi mal. Mas por isso que tá corrido, tem bastante conteúdo. Enfim. Bom, uma introdução. Então vamos para a reação de adição. Quando a gente está falando de reação de adição, ela sempre está associada com uma quebra de ligação pi, tá? Ou seja, um composto insaturado. Então, um mecanismo de uma reação de adição, ela vai transformar uma substância insaturada em uma substância saturada, certo? Um composto com ligação dupla ou tripla e um outro que não tem. E não tem uma formação de subprodutos. Então, a reação, se você for lembrar da aula de química inorgânica, uma reação de síntese, né? Que dois compostos se juntam, fazem a fusão em um só. Então, isso é uma reação de adição. Aqui temos um modelo genérico, então, né? Então, você pode ver, o que importa aqui, que tem uma ligação dupla, que é uma ligação sigma e uma pi. Ele vai cortar essa ligação pi e vai se juntar cada um, o A em um e o B em outro. Então, tem essa quebra da ligação dupla. Temos basicamente quatro tipos de reação de adição para o vestibular. Hidrogenação, halogenação, hidrogenação e hidratação. A gente vai ver cada um deles agora. Começando com hidrogenação. O nome já diz,
hidrogenação, hidrogênio. Então, é a reação basicamente de um composto insaturado com o hidrogênio, certo? Então, a fórmula geral está aqui, é a mesma que a outra, só que a única diferença é que aí houve uma troca, né, do A e B pelo H. Exemplo de aplicação bem legal aqui, que é a gordura vegetal hidrogenada. Então, aquela coisa que a galera fala que faz mal, essas coisas e tal. E por que isso, né? Bom, então vamos dar um exemplo de como é que forma essa gordura vegetal hidrogenada, que é a famosa margarina. A gente parte, então, de um óleo vegetal, certo? E a gente, então, o óleo vegetal, ele é um composto que tem essas insaturações aqui, certo? Na indústria, né, para produzir margarina, eles reagem, eles fazem essa reação de hidrogenação mesmo, então reagem com H2 lá. E, como toda boa reação de adição, o que vai acontecer é que essas ligações duplas vão ser rompidas e o hidrogênio vai se ligar ali, certo? E vai formar, então, a margarina, que é a gordura vegetal hidrogenada, tá bom? Esse hidrogênio pode ser, tipo, pode quebrar mais essas ligações, né? Então, tem três aqui ligações para serem rompidas. Então, assim que se forma a margarina, por exemplo, é a partir da hidrogenação desses óleos. Segundo tipo de reação é a halogenação. Então, como o nome já diz também, halogênios. Então, é a reação de adição com halogênios. E a forma genérica, quando a gente normalmente quer falar de halogênios na química orgânica, é X, tá? Então, toda vez que você vê um composto, sei lá, HX, é um composto H com, sei lá, ligado a outro halogênio. Então, esse X quer dizer que é um halogênio, pode ser o cloro, o bromo, enfim. Então, aqui um exemplo, né, dessa reação. Então, vai acontecer a quebra da. Então, é esse esquema aí: quebra a ligação dupla e cada um deles vai para um, tá? Bem fácil. Então, a aplicação é o teste de bromo. Então, esse teste de bromo, ele quer detectar se determinada substância ela é insaturada ou não. Então, se você quer, você tem uma substância orgânica lá que você não sabe se é insaturado ou se é saturado e você quer descobrir isso. A gente faz então um teste de bromo, que funciona da seguinte forma: a gente tem uma solução de bromo, BR2, que ela tem uma coloração castanha, naturalmente, essa solução de bromo, BR2. Se a gente for colocar um grupo insaturado, uma substância insaturada, como por exemplo o eteno aqui, né? Ele vai então fazer essa reação de adição, halogenação especificamente, vai cortar a ligação dupla, cada um dos BR vai para um, e esse composto aqui, né, que é o 1,2 de bromoetano, ele é incolor. Então, a gente conseguiu detectar se esse composto aqui ele era insaturado ou não, porque ocorreu essa mudança de cor, e aí a gente consegue falar que então aquele composto que estava lá, ele era insaturado sim, porque mudou a cor, certo? O terceiro tipo de reação de adição é a hidrohalogenação. Então tem no nome também hidrogênio e halogenação halogênio. Então é a reação com o grupo HX. Como por exemplo, ácido clorídrico, ácido bromídrico, etc. Bom, o mecanismo da reação também, então, é o mesmo que de toda reação de adição. Então, corta a ligação dupla, a ligação pi especificamente, né? Aí vai ficar só uma simples e cada um se liga a um. Só que, ó, repara que aqui tanto faz, né? O H pode se juntar a tanto, nesse caso, o H aqui do HCl, ele está se juntando a aqui e o Cl está aqui, né? Mas aqui tanto faz, porque se o H tivesse aqui e o Cl aqui, seria a mesma substância. Mas, e se essa substância ela for assimétrica? Então, por exemplo, não é tão difícil encontrar uma substância assimétrica, tá? Então, sei lá, o propeno, reagindo com o mesmo HCl, ele vai formar esse cara aqui, ó. Então, o Cl vai se juntar a esse e o H a esse. Mas aí que tá a dúvida. Por que então, por que não formou o outro composto que poderia ter formado? Porque o Cl não atacou esse da ponta e o H não atacou esse do meio, compostos diferentes? Porque são isômeros de posição, inclusive. E o Cl aqui está no carbono 1 e aqui ele está no carbono 2. Então eles são diferentes, eles são isômeros. Tem a mesma forma molecular, mas são substâncias diferentes. E por que que forma isso e não isso? Bom, a resposta para isso está no próximo slide, que é bem importante para a reação de adição, que é ela, a regra de Markov-Nikov. Esse nome é difícil pra caramba. Mas é importante entender essa regra, porque acho que é uma das coisas mais que pega na reação de adição. Então, essa reação seguiu esse mecanismo, essa regra de Markov-Nikov. Qual que é a regra de Markov-Nikov? Ela diz que o hidrogênio ele vai para o carbono mais hidrogenado. É bem fácil de entender, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem esse composto
e reagindo com o HBr, né? Uma hidrogenação. Concordo que o H pode se juntar tanto a esse quanto a esse e o bromo também. Como eu vou Sim. saber qual vai ser o composto formado? Ele vai seguir o mecanismo de Markov-Nikov. Então, esse hidrogênio, ele vai se ligar ao carbono mais hidrogenado. Porque aqui ele já está ligado a dois hidrogênios. O hidrogênio, ele vai querer se juntar ao carbono que tem mais hidrogênios já. Então, é isso que vai acontecer. Então, é esse composto que vai formar. Não, pode observar que não vai formar, então, o bromo aqui e o hidrogênio aqui. Isso não se forma. Uhum. Porque ele segue esse mecanismo de Markov-Nikov. Um jeito que eu tento decorar isso não sei se vai ajudar, mas eu decoro assim, que é tipo, o hidrogênio gosta de formar panelinha, né, na reação de adição. Ele quer ficar onde tem mais hidrogênio, ele quer ficar em casa. Então ele quer formar panelinha lá, quer se fechar no grupo dele, tá? E a última reação é de hidratação, e não tem a ver com hidratação de pele. Bom, o nome também é fácil, né? Reação com água. E é a mesma coisa que esse da hidrogenação. Só que repara que a água, H2O, a gente vai escrever dessa forma aqui, ó, que é H unido com o grupo OH. Fica fácil ver que é parecido com esse daqui. Só que no lugar do HX, desse X, tá ligado o OH. E aí Uhum. é a mesma coisa, né? Então aplica a Uhum. mesma regra. E a única coisa que a gente tem que fazer então é ver a água dessa forma aqui, na forma de HOH. Então vamos aplicando aqui a regra de Markov-Nikov para a gente ficar craque. Aí o H vai se ligar a um e o H vai se ligar a outro. O H vai se ligar aqui ou aqui? Isso, H, exatamente, porque regra de Markov-Nikov mais hidrogenado aqui. E o H vai se ligar aqui e vai formar isso daqui. E aqui, ó. Então, reação de adição é isso, é ficar procurando dupla e vai acontecer essa reação de adição e vai quebrar essa dupla. E vai colocar esses caras aqui que tá adicionando. É isso, regra de Então, ó, agora nesse caso, o H vai se ligar aqui ou aqui? Nesse, porque aqui ele tem, aqui ela tá excluindo o grupo CH. Então ele vai se juntar o H aqui, vai quebrar a dupla. Então é importante quebrar a dupla. E o H vai se juntar no outro que sobrou. Beleza? Então é tranquilo, né? Então é isso, V dupla, onde vai quebrar, onde vai o H, e é isso. Se for Markov-Nikov e tudo mais, se precisar, né? Bom, vamos para o segundo tipo de reação. Reação de. Deixa eu ver que horas são. Eliminação. Tá. Então a reação de eliminação é meio que quase o contrário da adição. Vai se formar uma ligação dupla a partir da decomposição desse cara, né? Então é o contrário, você vai partir do composto saturado, que só tem ligação simples, e vai formar um insaturado com uma ligação dupla ou tripla, enfim. E é tipicamente Uhum. aí uma reação de decomposição, certo? Se bem que nesse caso aqui não é, mas enfim. É só um exemplo aqui então, né? Eliminação o nome já é intuitivo também, né? Ele vai expulsar esses bromos aqui pro zinco e ele vai formar então essa ligação dupla. É como se fosse o contrário mesmo aí realmente da adição. Então, quais são os tipos de reação de eliminação? Assim como de adição, só que agora tem menos, então ufa. São dois. É, a desidratação intramolecular de álcoois, então é bem específico, e a eliminação de HX. Então vamos começar com a desidratação. Nossa, muito longo. Enfim, isso aqui. Como o nome já diz, é uma desidratação, então vai perder a água intramolecular, então dentro da própria molécula. É a perda de água pelo álcool. Então tem um grupo álcool aqui, qualquer, genérico. Observa que tem o grupo álcool, né? Tem o H e o H. Aí o que vai ser H e esse OH vai juntar assim, tchuc. Os dois vão se juntar, vai expulsar para fora, vai fechar essa ligação dupla aqui. É bem tranquilo, né? E aí só uma observação aqui, que pode acontecer a desidratação, que eu escrevi errado, intramolecular de álcool. Então, intramolecular é porque está dentro da própria molécula sozinha. Só que intermolecular é entre dois álcoois diferentes. Então, ó, é esse exemplo aqui. E aí, ó, repara que vai acontecer isso daqui. Tem um grupo OH, né? Como todo grupo funcional álcool. E o OH de um vai se juntar a esse hidrogênio do O do outro. Vai ser eliminado, continua sendo a água. Então, ele já sai para fora. E aí esse oxigênio, ó, ele vai fechar aqui no meio, fechar essa ligação aqui que tá, essa ligação, tá vendo? E aí vai formar Uhum. um éter, tá? E esse tipo de reação, apesar de ter sido eliminado o grupo água, ele é considerado uma reação de substituição, tá? É só tomar um cuidado aí que é um pouco diferente dos mecanismos e tal. Mais tranquilo também. Ok. E por último, uma eliminação de HX, que está diretamente associado com adicionar uma base forte. Então, por exemplo, tem um grupo aqui que tem o H e eu tenho o X, certo? Que é o Cl nesse caso.
Então, temos um aleto, né? Um aleto, um composto aleto, um aleto orgânico. Ele está reagindo com hidróxido de sódio. O que vai acontecer aqui é que o halogênio ele vai se ligar ao cátion da base, formando o cloreto de sódio, nesse caso, e esse hidrogênio vai se juntar, então, ao grupo OH, formando a água, certo? Que vai fechar a dupla aqui, Uhum. com toda a boa reação de eliminação, beleza? Agora, nosso último tipo de reação da aula, que também é até que é grandinho, que é a reação de substituição. O esquema geral de uma reação de substituição. Ele é como se fosse, se você lembrar da inorgânica, uma reação de dupla troca, lembra? Então, aquele trocar de parzinho. Então, o RC tá com A e o AB vai trocar. Então, o R vai pegar esse B e o A vai ficar com esse C, certo? Então, realmente, uma substituição aí. Só um exemplo aqui prático, né? Então, é isso que eu acabei de falar, só que demonstrado. Então, o Cl vem para cá e o H vem para cá, faz esse pulinho assim, essa troca. Bom, então é isso. Ocorre a substituição de uma parte da molécula pela outra e observa que não quebrou nenhuma ligação dupla aqui, nem nada, né? Então, só substituiu ali, fez um esqueminha ali de substituir. Bom, agora, tipo de reação de substituição. São esses cinco. Eu não vou ler agora, vou lendo conforme for falando. Cara, esses três últimos aqui, velho, sim, você tem que saber, eu acho, porque, assim, talvez sejam umas coisas que, pra mim, de química orgânica que mais cai, assim, que é essas três reações, esterificação, saponificação e transesterificação. Mano, não sei, pra mim isso é muito importante saber. Esses dois aqui não tanto, mas eu vou falar deles mais rápido, até mais rápido por cima. Então, vamos lá. Então, primeiro tipo de reação de substituição, halogenação e alcanos. Então, é aquele exemplo que a gente viu, halogenação quer dizer que está reagindo com halogênio, com o Cl2, né? Então, é aquela coisa, substituiu, pá. O mecanismo de substituição é isso, acontece essa troca, assim, ó. O Cl vem Uhum. para cá, H vem para lá. E isso acontece por cisão homolítica. Outro tipo de reação de substituição é substituição em aromáticos. Esse tipo, ele pode ser subdividido em outros três, que é halogenação, de novo, nitração e sulfonação, tá? Então, nossa, são muitas reações, mas aqui, tipo, de novo, como juntou todas as aulas, ficou muito grande. Mas, enfim, tá. Então, substituição de aromáticos, primeiro deles, subtipo, halogenação. Então, aqui a gente tem um anel aromático, né? Porque a gente está falando de substituição de anéis aromáticos. A gente vai já trabalhar com benzeno. E tem um grupo aqui do halogênio em si, né? Que é o Cl2. Então, vai acontecer essa troca, essa substituição. Então, Cl veio para lá, H veio para cá. Substituição, pá, perfeito. Beleza? Facinho. A nitração, mesmo esquema. Só que, ó, nitração, nitrogênio, tal. Só que no caso é esse nitrocomposto que a gente chama, quando tem esse grupo Na2, né? No caso aqui ele está reagindo, na verdade, com HNO3. E aí, para entender esse mecanismo melhor, a gente escreve ele na fórmula desse tipo aqui, ó, que é o grupo Na2 ligado ao H. Porque é esse Na2 que vai atacar aqui o hidrogênio, vai trocar aqui. Por último, curiosidade, aqui que forma, por exemplo, dá para formar TNT, né? TNT forma assim, é mecanismo de substituição. E só que em vez disso você adiciona nitrato de potássio. Aí esse nitrocomposto vai se ligando aqui, vai ter três grupos NO2, e isso que é a famosa TNT. Curiosidade também é que esse KNO3 que eu falei, que usa para fazer TNT, é também composto Uhum. de fertilizante. Se quiser fazer TNT em casa, compra ali um fertilizante, tranquilo, né? E por último, a sulfonação, mesmo esquema. Só que aí é o ácido sulfúrico, se escreve nessa forma aqui, ó, e porque o agente que importa para a sulfonação é esse grupo aqui, ó. É o HSO3. Show. Bom, tá, tudo lindo, tava fácil até agora, mas dá para complicar um pouquinho se eles quiserem. Então, e é isso, é a dirigência em aromáticos. Meu Deus, calma, vamos lá. Concordo então que esse aqui era um anel benzeno normal, sem nada, tranquilo. Mas esse benzeno, ele pode estar substituído com outro grupo aqui, que genericamente está sendo chamado de G. Esse G a gente chama de grupo dirigente. E qual que é a importância dele? É que, dependendo do caso, de quem for esse G, se a gente for fazer essa reação aqui, né, da substituição, concordo que o Uhum. Cl ele pode entrar aqui, aqui ou aqui, né? Nessas três É, posições que seriam diferentes. Porque aqui seria o 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Por exemplo, se ele entrasse aqui, é a mesma coisa que ele entrar aqui. Então,
Não tem? Se ele entrar aqui, é a mesma coisa que entrar aqui. Então, são basicamente essas três configurações diferentes. E na química, Uhum. cada uma dessas configurações recebe um nome também. Então, a gente tem um grupo dirigente aqui, né, nessas três, e cada uma dessas posições, conforme esse CL for ligando, recebe um nome. Então, se esse CL ligar a essa posição, ele é chamado de orto. Meta é nessa posição e para nessa posição aqui. E aí, qual que é o macete que eu uso até hoje para lembrar de orto, meta, para? Primeiro que fala nessa ordem, né? Então eu já vou descendo, tipo, orto, meta, para. Segundo que orto, eu lembro de OMP, né? As iniciais. Então, orto, lembra de ombro, então tá mais em cima, né? Aí meta tá na Uhum. mão, que tá, tipo, mais para baixo um pouco. E para Uhum. mais para baixo ainda, porque é o pé. Então, eu Ah, lembro assim, até hoje. Aprendi no cursinho, lembro até hoje. Então, essas são as três posições relativas quando a gente está levando em consideração que existe uma referência, né? Um grupo dirigente aqui. Orto, meta, para. E agora, por que que eu falei de tudo isso, orto, meta, para? Porque, dependendo do grupo que tiver aqui, de quem for esse G, vai acontecer o ataque em regiões diferentes. Então, e a explicação disso é um mecanismo da reação das reações orgânicas, tá? Então, tem os dois tipos. Tem o ortometadirigentes e os paradirigentes. Os ortometadirigentes são esses grupos aqui. Então, se qualquer um desses grupos estiver ligado aqui, for o grupo G, vai acontecer esse ataque. Então, por exemplo, o grupo OH, ele é um dos ortometadirigentes. Tá ligado aqui. E aí, no momento que ele for acontecer essa reação de halogenação, esse Cl, então, você concorda? Ele poderia atacar aqui, aqui e aqui. Ele realmente, de fato, faz isso, e ataca as três posições. Mas as que mais prevalecem, nesse caso, são o orto e o para. O meta praticamente não ataca. O macete, de novo, é que o grupo orto-meta dirigentes, ele só tem ligação simples na sua estrutura. Então, dá para lembrar assim. E os paradirigentes são, então, aqueles que vão se ligar na posição para. O macete também para lembrar é que os paradirigentes, eles têm essas ligações duplas e triplas, tá? Isso tem a ver com um pouco do mecanismo e tudo mais, que vai formar ressonância. Pessoal, é isso por hoje. Aí tem a segunda parte da aula. Você vai assistir acho que na quinta, na quarta, não tenho certeza. Mas então não perde, porque a outra aula também vai estar muito importante, tanto quanto essa, tá? Então, se você assistiu essa, assiste a outra também até o final, por favor, pro bem de vocês. E a gente se vê lá. Tchau, tchau.